Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Hoje nós estamos recebendo o vereador Ninha Fresneda e temos como convidada a Andressa Castro Lopes, ela que é filha e neto de tupãenses, de pioneiros que ajudaram a construir a história da nossa cidade e que hoje vive em Portugal com o seu esposo, com os seus irmãos, mas sempre está em Tupã e hoje fez questão de dividir com a gente um pouco das suas histórias e também um livro que ela escreveu. Começou a escrever aos 15 anos e foi lançado em 2022, é o livro Petricor. E ela vai falar um pouco do livro e depois aonde a gente pode encontrar também um livro, como ter contato com ela para entender um pouco mais desse trabalho. Andressa, a gente falou no bloco anterior um pouco sobre o livro e na leitura, você mesmo falou, eu achei muito interessante essa não necessidade de ser algo linear, de você colocar as ideias da maneira que elas vão surgindo, que a vida da gente é assim, né? Um dia você tem um momento feliz, outro dia um pouco mais triste, e você foi dividindo assim, depois organizou os seus pensamentos. Eu senti aqui algumas considerações, é lógico que o autor que é responsável pelo que ele pensa ali, mas quando a gente lê, acho que até você, né? Depois que você põe no papel, quando você se depara com o livro, é o autor daquele livro que está falando com você, não é mais você, né? Exatamente. Naquela obra. Então isso é muito interessante. Então, você começa falando ali das influências que você tem no começo, da questão do coração quentinho, de colocar aquilo no papel, né? Eu até lembrei de algumas obras que eu lia também na minha infância, na adolescência, é bem aquilo, né? Então você começa esse livro falando disso, né? Dessa coisa boa que é poder colocar isso no papel. Exatamente. Eu sempre tive essa necessidade, né, de escrever, de colocar para fora o que eu estava sentindo. Os livros todos me deram uma influência muito grande, mas o início do livro eu falo de um sonho, o prefácio, né, chama Um Sonho, porque é exatamente isso. Eu tive esse sonho e para mim foi muito claro que não era só um sonho, era uma conversa que eu tinha ali com Deus e foi muito forte para mim, e é por isso que eu comecei o livro falando desse sonho. E para mim é muito claro que é o começo de tudo mesmo, né? Que é quando a gente vem para a Terra, que a gente está aqui, como que a gente sabe o que é certo ou não? Que é o que deixa o nosso coração quentinho, que eu coloco no livro, né? Que é o que a gente sabe, na verdade, no fundo, o que a gente ama fazer, qual é o caminho certo, qual não é o caminho certo. Então, por isso eu quis começar o livro com esse sonho, porque realmente foi um sonho que eu tive. E eu acho que faz sentido para todo o resto. Então, todo o resto que pode parecer confuso, não linear, mas se você sabe, se você sente no fundo ali, aquele quentinho no coração, o que é certo mesmo, no final vai dar certo. Então, é o objetivo que eu tive mesmo. O seu primeiro capítulo, o porquê, né, que é uma afirmação, né, não é uma pergunta, o porquê de tudo, você fala dessa questão da relação com o tempo. Eu vi que você tem sempre essa preocupação, né? Tanto é que você vive no presente, escreve para o futuro, volta no passado. Como é que é essa relação com o tempo? Hoje que a gente vive uma sociedade tão acelerada, né, acho que tem tudo a ver com o que você colocou aqui. Eu sempre tive uma questão muito forte com o tempo, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então eu sempre estou pensando lá na frente, mas ao mesmo tempo eu sempre me questiono das coisas do passado. E esse era um dos tópicos que eu queria muito falar para os meus filhos ou para quem fosse ler o livro, que é que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer e que não tem, eu coloco aí que não tem resposta na página 7, que é como um manual de instrução. Então a vida não tem manual de instrução, então a gente precisa saber controlar isso melhor, porque o tempo ele pode ser o nosso grande aliado também, né? Então eu passei muitos anos da minha vida com medo de ai meu Deus, o tempo vai passar e eu não tomei minhas decisões, mas na verdade hoje eu sou mais tranquila porque eu entendo que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer e a gente tem que confiar e fazer o que é certo. E o tempo é o nosso grande aliado, ele pode curar feridas, ele pode te dar uma perspectiva de futuro. Então eu começo falando dele porque foi a minha primeira grande angústia. Já entra aqui nesse capítulo que é do medo, essa medo. questão da relação com o medo, Sim. Como enfrentar isso, ou como não enfrentar, que também é uma maneira, né, de você enfrentar, deixar acontecer as coisas. Exatamente. Eu quis muito falar sobre isso porque todo mundo sente medo, né? Todo mundo passa por momentos de, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ou o que eu tô sentindo? Só que não pode
Eu brinco que a gente tem que aprender a sentar e tomar um cafezinho com o nosso medo, que ele sempre vai existir, mas a gente tem que saber domar ali, né? O que é importante, o que não é, quanto que eu vou deixar ele tomar conta da minha vida, ou ele não pode me paralisar. Então eu quis mostrar na escrita, para quem fosse ler esse livro, né? Que é normal, O medo existe. E existe para todo mundo, uns têm mais, outros têm menos, mas é importante a gente ter medo também, né? Uma coisa que até seu pai falava ali com a gente, conversando com Ninha, você colocou aqui um conselho, né? Não se culpe por sentir medo. Você escreveu como uma forma também de, aqui fala, né, de salvar a vida ou de colocar as coisas, né, para fora. E você fala com a Andressa do passado e você fala com a do futuro também, a do presente, né? Então tem essas lições aí que você vai soltando no meio da sua escrita. Exatamente isso. Foi perfeito, porque ao mesmo tempo que eu queria escrever o livro para uma pessoa ler, os meus filhos ou outra pessoa, esse livro também foi uma cura para mim. Então foi eu escrevendo, percebendo e me perdoando e me curando dos meus medos e das minhas angústias, e entendendo que tudo bem. Cada capítulo que eu passava, eu me perdoava de alguma coisa e ia para o próximo. Você tem uma relação com a poesia, porque cada capítulo você coloca uma poesia. Eu gostei muito da poesia que você fala pro medo, né? Você encara ele naquela poesia e você dialoga com ele ali naquele momento. Sim, eu gosto muito. Eu li muita poesia e eu não queria escrever um livro de poesias, mas eu queria encerrar cada capítulo de uma forma sucinta que as pessoas pudessem memorizar aquilo que eu estava tentando passar. E a poesia, eu vi uma forma de fazer isso de um jeito artístico, bonito. Então, no final de cada capítulo, eu faço uma poesia sobre aquele tema, com uma ilustração de um grande amigo meu, ilustrador também, e aí encerro aquilo e passo para frente. Então, é uma forma de me curar daquilo ali também. Sempre encerrando e começando. O capítulo das coisas singelas, você fala de símbolos que na vida de todo jovem e adolescente, né? O primeiro tênis, algo que foi importante, uma roupa, um cheiro, como você gosta muito de trazer isso. Então é um capítulo dedicado a isso. Exato. É um dos mais importantes. Eu gosto muito de todos, porque todos foram selecionados a dedo, né, para colocar ali. Mas eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu nunca fui apegada às coisas muito grandes e materiais e putz, status. Não, eu tenho plena noção e eu tenho muito orgulho disso, de ter noção de que as coisas mais importantes da vida são as coisas pequenas. É um almoço de família, foi o dia do meu casamento. Eu até me emociono quando eu falo disso, mas é verdade. Conseguir publicar o meu livro. Isso pra mim é importante. Então, esse capítulo ele tem muito significado porque resume tudo, assim. Não importa pelo que você passe, as coisas pequenas elas vão ser as coisas que você vai lembrar e vai sentir falta. E no final do dia é o que vai valer a pena. É o que vale, né? Ter. Você trouxe uma metáfora aqui que eu achei muito interessante, nesse capítulo, que você fala que a vida é uma dança, né? E você faz uma comparação, assim, que você muitas vezes você começa a dançar porque você quer, mas você não tem domínio. Aonde você está no salão e para que lado você está dançando. Eu entendi dessa maneira. E foi isso que eu quis passar mesmo. Às vezes a gente não tem controle, às vezes a música é mais rápida, é mais lenta. Às vezes você erra o passo, mas o importante é você continuar dançando. O importante é estar dançando. Exatamente. É estar participando ali. Exatamente. Do passado e dos e ser, né? Que é um pouco daquela do medo também. E ser. Se acontecer e se não acontecer. Eu vi aqui, e tem a questão do desenho. Eu achei muito legal isso, porque remete ao que você falou, da importância do professor e da questão da flor, do lápis, e de você começar um caminho e não parar para recomeçar, mas a partir dali consertar os erros ali. Esse episódio que aconteceu comigo foi muito importante, né? Foi uma aula que eu tive na escola de artes que o objetivo era começar um desenho com a ponta do lápis no papel e não tirar ela, você terminar o desenho. E aquilo ali significou muita vida para mim. A gente não pode tirar o lápis para pensar, o mundo não vai parar para você pensar o que você quer fazer da vida. E foi exatamente isso nos meus pensamentos ali do passado e dos
e se eu tivesse, e se eu... Acho que não existe isso. A gente vive, a gente faz o melhor que a gente pode com a informação que a gente tem ali no momento, e é se libertar de culpa, a nossa vida tá exatamente do jeito que ela tem que estar. Então, quando eu fui escrever esse capítulo, essa aula de artes me veio assim muito veio forte. na mente. O capítulo das pessoas, a importância das pessoas, né? Que cruzam os seus caminhos e os momentos, né? Hoje, por exemplo, eu pensando nisso, o que o vereador falou aqui pra gente da história do seu avô é algo que eu vou lembrar, porque remete ao meu pai, que viveu também nesse período. Então é um momento de conversa que, se você não tiver essa atenção para um pequeno detalhe de algo que foi dito, isso passa e você não absorve aquilo para você. Exatamente. As pessoas, eu acredito muito que nada é por acaso, e todo mundo que passa na nossa vida deixa alguma coisinha, e eu tento sempre conhecer de verdade as pessoas que estão na minha vida, sejam as pessoas que trabalham comigo, ou uma pessoa que é um parente distante e vem conversar. Todo mundo tem muita história para contar, todo mundo passa pelas mesmas coisas. Então eu gosto de falar sobre as pessoas porque sem elas nada acontece, né? Então, e todo mundo tem um lado, ninguém é totalmente ruim, ninguém é totalmente bom. E eu acho que a gente consegue absorver coisas muito boas se a gente realmente prestar atenção nas pessoas, ouvir as pessoas, sentar e conversar com elas. Eu vejo que hoje em dia ninguém presta muita atenção no outro, né? As pessoas gostam mais de falar do que de ouvir. Exatamente. E eu acho que se a gente prestar atenção nas histórias, conectar as coisas, a gente acrescenta muito mais, né? Ninha, gostando aí de tudo que tem nesse livro que ela está nos contando aqui? Então, eu estava prestando atenção, né? Estava atento nas palavras que ela estava dizendo. Eu gostei muito, assim, do que ela falou sobre o medo, né? Porque todo mundo tem medo. Né? Desde o começo do mundo, alguma coisa, alguma coisa, a pessoa tem um medo, sei lá, sobre o que vai acontecer, né, na vida, problemas financeiros, sei lá, se vai dar certo, se não vai, se vai passar na faculdade, se não vai, né? Se o negócio que fez vai dar certo, se não vai. E é interessante ela falar, chama o medo para tomar um cafezinho com você. Chama o medo para tomar um cafezinho com você. Então, todo mundo tem esse medo, e esse medo, pelo que ela falou, ele é um aliado nosso. Ele ajuda a gente se prever que algo vai acontecer. Então, ele ajuda você a se preparar para aquilo que você vai falar, para aquilo que você vai fazer, para o negócio que você vai fazer. Então, é importante o medo, então, né, Andressa? Sim, sim. A pessoa ter o medo é importante. Eu acredito que sim. Eu acho que a gente tem que aprender só a não deixar ele tomar conta, para não te paralisar, que muitas vezes paralisa, né? A gente fica... Mas é importante, uma pessoa que tem medo é uma pessoa que também está atenta ali, e o medo, ele mostra o que é importante para você, né? Você está com medo de perder alguma coisa, se você está com medo... É porque aquilo ali é importante para você, de alguma forma. Andressa, no capítulo do amor, eu percebi mais claramente, até porque você coloca ali, né, algumas frases de primeira pessoa ali, escrevendo mesmo para os seus filhos, né, para quem vai ler, mas falando aqui, né, e eu senti um pouco ali de uma busca de proteção ali, trazer algumas dicas para que eles não tenham tantos problemas, né, na questão do sentimento, do amor, das relações, e ao mesmo tempo possam amar todas as pessoas, né, de uma maneira pura e absorver aquilo que você falou, o melhor de cada um. Sim, eu tentei, no final do livro falar disso também, não dá para blindar ninguém, mas eu queria mostrar que é normal passar por essas coisas, então, mas que no final do dia, se você amou de uma maneira sincera e justa, ninguém perdeu, você não perdeu, você só ganhou com aquilo, independente do que você passou. Então, a gente vai conhecer pessoas na nossa vida que são pessoas que vão te machucar, que são pessoas que às vezes na confusão delas vão te deixar confuso, você vai ser essa pessoa para alguém algum dia, mas se você faz isso de maneira justa, transparente, o amor ele sempre compensa no final do dia. É isso mais ou menos que eu tento passar, assim. Parece que é no sentido de proteção, mas a gente não consegue proteger, né? Eu acho que cada um tem que passar pelo que tem que passar e se um dia eu for mãe vai ser mais ou menos isso, é mostrar que é normal
e que vai ter apoio, mas que cada um tem que passar o seu caminho E você desmistifica aquele amor de conto de fadas também, que né? não existe, exatamente. O amor para cada pessoa é uma coisa. Então, o que é importante para você, o que é amor para você é completamente diferente do que é amor para outra pessoa. Acho que quanto mais o tempo passa, mais você entende o que faz sentido, o que é importante, o que é carinho. Então, foi difícil. Eu acho que foi o capítulo mais difícil para escrever, assim, eu demorei. Uma coisa que você colocou aqui, que eu achei muito interessante, que eu também tenho um hábito, não só isso, mas outras coisas, você falou quando você vai ao supermercado, você olhar a prateleira e ver que está desorganizado, você dá uma arrumadinha ali naquela coisa ali. Às vezes não é nem seu, mas você quer que o mundo seja mais organizado. Eu senti isso. Que é uma forma de você amar e cuidar, né? Que é muito do que falamos do meu avô, né? Você olhar para o próximo, cuidar. Amor não precisa ser só o amor romântico, né? Eu acho que a gente pode amar tudo e cuidar das pequenas coisas, ouvir uma pessoa. Você vê que minha mãe tem muito disso, que ela vai no médico, tem alguma coisa desorganizada, ela vai lá e arruma o cartãozinho. Então, eu acho que isso é amor, isso é cuidado, é carinho, é você não ter maldade quando você não julgar as pessoas. Tudo isso é amor, né? Então, foi mais ou menos o que eu quis passar também nesse capítulo. Bom, aí a gente chega, né? Você tem 2 páginas que você fala diretamente ao seu filho, ou à sua filha, ou aos seus filhos, né? Ou a quem estiver lendo, e a carta final, que é você escreve no presente aqui, fazendo aí uma releitura disso tudo que você colocou no papel. Sim, a carta final, eu terminei o livro, eu fiquei olhando para o papel, falando o que eu gostaria de passar, né? Eu levei um tempo ali olhando. E tudo que eu escrevia, que eu demorava um parágrafo perfeito, nada fazia muito sentido para o livro em si. Porque ele não é contínuo, ele não tem uma lógica, é para realmente mostrar que a vida não tem lógica, a vida é confusa. Então a carta final é muito simples, na verdade, é falando que a vida vai te surpreender, que a vida às vezes vai te machucar, que às vezes você vai se sentir perdido, você vai se sentir incompleto, mas que se você faz sabendo, dando atenção para aquele quentinho do seu coração, sabendo o que é certo, o que a sua intuição está te falando que é certo, e tendo amor, tendo pessoas que te apoiam do seu lado, tudo fica bem. E que se esse livro não for suficiente, eu vou escrever o próximo, eu vou mandar uma carta, eu vou conversar, até com que eles entendam que tá tudo bem, a vida é confusa mesmo, mas ela é maravilhosa. E você tem influências de leitura? Eu encontrei aqui algumas referências, né? No começo você fala Clarice, eu acredito que seja Clarice Lispector, você fala de Dom Casmurro, né? Uma das grandes obras de Machado de Assis, e você cita o filósofo Nietzsche em um determinado momento ali. Sim. Quais são suas referências? Agora que você vive em Portugal, Fernando Pessoa, que é uma referência da literatura nacional, ele tem até um livro, que é o livro do Desassossego, onde ele colocou ali espalhadas suas ideias. Aquilo também virou um livro, né? O livro do Desassossego eu estou relendo agora. Fantástico. Então, Fernando Pessoa, estar em Portugal me abriu mais os olhos para Fernando Pessoa, já conhecia, mas não tanto. Mas as minhas grandes referências são referências de passado, assim. Eu tive uma professora, uma grande professora de literatura. Eu li Dom Casmurro quando eu tinha 15 anos e ela falou: Dre, lê esse livro depois de 10 anos. Você vai ler e você vai ver um livro diferente, porque a sua cabeça vai estar diferente. Então, Dom Casmurro é meu livro favorito, porque eu realmente li 10 anos depois e eu tirei conclusões completamente diferentes do que quando eu tinha 15 anos. Então, eu gosto muito de ler, eu tento ler sempre coisas muito diferentes para abrir o meu horizonte da escrita também, mas as minhas maiores referências são as que foram dadas por um professor, por um amigo, e Fernando Pessoa agora, né? Eu estou muito conectada a ele por conta de Portugal. Mas é isso, assim, Clarice Lispector, sempre na minha vida. Marta Medeiros, ela tem livros que na minha adolescência serviam como um dicionário, eu falava. Que ela tinha lá a o Marta Medeiros foi uma guia, né, para as adolescentes há 15, 20 anos atrás. Foi. Ela tinha capítulos que falavam sobre amizade. Aí quando eu estava confusa eu ia lá ler. Então ela também foi uma grande referência para esse livro.
Você pensa em escrever outro livro? Até o Ninha perguntou já, né? Vai escrever um outro livro e você pensa, e como é que as pessoas podem encontrar a sua obra? Como é que podem ter um contato com você? De repente, gostou de algo aqui, quer dialogar, quer mandar uma mensagem? Sim, sim. Eu sempre peço para todo mundo que teve a chance de ler o livro me mandar uma mensagem e falar o que achou, o que tocou na pessoa, eu gosto de saber. O livro ele vende no site da Editora Atlântico, então ela tem um site europeu e ela tem um site brasileiro também. Você consegue comprar a versão física dela e tem a versão para Kindle também, então o e-book você consegue achar. Na Amazon, Na né? Amazon. Você acha o livro e físico e o Kindle também, né? Para baixar. Na né? Amazon acho que é o e-book e o físico é no site da editora mesmo. E eu penso em escrever mais, assim, eu ainda estou curtindo esse momento de publicação do livro, mas eu nunca parei de escrever, então eu penso em publicar alguma coisa no futuro, sim. Que legal. Bom, para terminar esse bloco, nós vamos fazer um intervalo, nós vamos voltar aqui, que o Ninha quer que a gente termine aqui com toda a família, isso é muito interessante. Então, para falar um pouquinho da atualidade, né? Como é que é essa relação hoje? Tudo é tão rápido, tudo é tão dinâmico, né? E a escrita é um momento de introspecção, de pausar um pouco a vida. E como é que você vê a juventude de hoje, a tecnologia e o que o mundo nos coloca diante dos nossos olhos? Sim. Eu tenho um livro que eu gosto muito que é Amor Líquido, do Bauman, e ele fala muito sobre as coisas, tudo ser muito... Tudo fluido, muito, né? Tudo muito fluido, tudo muito rápido, muito descartável. Eu acho muito válido também a gente prestar atenção no que os jovens estão fazendo hoje, porque sempre vai ter alguma coisinha nova e legal que a gente pode absorver. Mas por ser uma pessoa muito ansiosa, o meu momento de parar e escrever me ajuda. Então foi uma fuga um pouco da minha ansiedade e para o meu pensamento acelerado. Então é uma dica que eu dou para essa juventude que também pode ser ansiosa, né? Às vezes a gente parar e prestar atenção pode valer mais a pena do que só ficar nessa correria do dia a dia. E às vezes a gente perde coisas que são importantes, né? Que estão acontecendo muito rápido. A gente fica scrollando a tela do celular ali, vendo 1000 coisas, 1000 matérias, 1000 fotos. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje e nós estamos fazendo um encerramento muito especial. Além da presença do vereador Ninha, da Andressa, escritora que falou da sua obra, contou as suas histórias, nós temos aqui a presença do Humberto, seu esposo, e dos pais. Foram criados aqui em Tupã, amizade com a família do vereador Ninha, também filho do seu Romão Lopes Martins, que tem uma história de pioneiros na nossa cidade. Então, vereador, que oportunidade, né, de estar ao lado do seu amigo de infância, tendo a filha aqui e encerrar essa entrevista. Para mim hoje é um dia ímpar, né? Eu estou muito feliz, muito contente, né? Estou maravilhado. E estou percebendo aí também que o meu amigo Valdir, né? O pai da autora do livro aí, da Andressa, né? Está quase chorando aqui já. Então, eu quero agradecer a Andressa, né? Pela presença aqui na TV Câmara, TV do Povo, né? Falar um pouco da sua trajetória. E tenho certeza que a população vai aprender muito com o que você falou e vai ter interesse de comprar o livro para ler, né, para colocar em prática tudo aquilo que você colocou no livro, colocar em prática na vida, na nossa vida, para a gente aprender e ajudar a gente a prosseguir, né, e na vida aí cotidiana e colocando em prática essas coisas, né, que você escreveu. Vai ser muito importante para o desenvolvimento, né, e o crescimento de cada um de nós. Então, quero agradecer sua mãe aí, Antonieta, né, também pela presença, seu pai, o Valdir Lopes, né, pela presença aí, seu esposo, o Humberto, né, também pela presença aqui. E quero dizer o seguinte, que em nome da população de Tupã, como representante na Câmara Municipal, eu falo em nome da população, em nome de todos os vereadores, que os nossos votos, Andressa, que você permaneça sempre no nosso convívio. E o progresso aí da Vossa Excelência, que continue conquistando as escadarias do sucesso e das realizações.
Muito Parabéns, obrigada. que Deus abençoe, que você consiga, né, escrever mais livros aí e vir aqui na nossa cidade passar para todos nós aqui. Pode né? deixar, com Então, certeza. Muito obrigado aí pela Muito presença obrigada. de vocês, o Rogério, entrevistador. Obrigada, né? Muito obrigado, Rogério, pelas suas palavras aí. Obrigado. Quero agradecer também a população, os telespectadores da TV Crama, de ter passado esse tempinho aí, aprendendo bastante coisa aqui com a nossa amada, querida Andressa. Obrigada. Obrigado, Andressa, aos pais, obrigado, Antonieta, Valdir, criados aqui em Tupã e com tantas histórias. Nós vamos trazê-lo um dia agora para contar um pouco da sua história, da família, a história do seu pai. Obrigado, Andressa, por vir e sempre que tiver Tupã, venha contar das suas histórias. Obrigado também ao seu esposo e a você de casa que nos acompanha. A TV Câmara de Tupã foi criada em 2010 para ser um instrumento onde a gente possa mostrar a nossa cidade, os valorosos talentos, a história de construção da cidade de Tupã. E hoje nós tivemos a oportunidade de receber a Andressa contando um pouco da sua história e que leva o nome de Tupã para a Europa. Hoje ela mora em Portugal e um pouco de Tupã está presente nas suas obras e no seu trabalho. Então nós ficamos por aqui, agradecemos a todos vocês que nos acompanharam, a você de casa que também está acompanhando a TV Câmara de Tupã. Voltaremos num próximo programa. Até mais.